Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Esplêndidas. Hoje vamos contar a história surpreendente e emocionante de Nancy. Ela se casou com esse homem para salvar seus pais, e ficou apavorada na noite de núpcias. Geralmente, algumas pessoas não entendem o significado da necessidade, até que tenham que experimentá-la. E geralmente julgam umas às outras, quando estão à procura de uma solução para os seus problemas, sem imaginar o que realmente estão passando, porque às vezes eles não encontram outra opção. Foi exatamente o que aconteceu com Nancy, uma menina que cresceu cheia de princípios e seguindo cada um dos mandamentos de Deus. Mas infelizmente, ela teve que tomar uma decisão que ajudaria a salvar seus pais de um triste destino. A menina teve que fazer um acordo para se casar com um dos homens mais ricos da região. Um homem que à primeira vista não parecia ser muito simpático. Além de ser um homem muito mais velho, que vivia há muitos anos na solidão, desde que sua esposa faleceu. Todos na cidade falavam mal dele, porque a causa da morte daquela mulher nunca foi conhecida. Então os fofoqueiros de plantão o condenaram como culpado, por esse motivo ele não era bem visto pela sociedade. Quando os rumores do futuro casamento da menina chegaram aos ouvidos das pessoas, todos apontavam para ela, porque eles sabiam que ela só estava fazendo isso pelo dinheiro. Já que sempre a consideraram uma menina muito orgulhosa. Mas a verdade era que a pobre menina não tinha escolha. O homem era o dono de quase todas as terras que seus pais trabalhavam, e eles naquela época tinham produzido muito pouco porque seu pai havia adoecido. Há anos seu pai sofria de uma doença que estava desgastando sua coluna, e devido ao trabalho árduo naquele local, o homem teve que parar de trabalhar. E a sua mãe agora estava acamada, pois ela sofria de um caso grave de artrite, que também afetava a mobilidade de suas pernas. No passado, ela tinha sido o braço direito de seu pai, e ela trabalhava lado a lado com o marido, ordenhando gado e fazendo queijo. E assim eles criaram sua única filha adorada, a quem eles criaram sob os mandamentos de Deus. Eles confiavam muito no Sr. Smith, e eram muito gratos por tudo o que ele lhes deu naquela época. Mas infelizmente tudo isso mudou, eles estavam completamente arruinados. E agora o dono de todas aquelas terras, voltou para exigir que eles pagassem tudo o que lhe deviam. Muitos meses se passaram, desde a última vez que ele deu o prazo. O Sr. Smith chegou na fazenda exigindo uma explicação, com passos firmes e um olhar furioso. Ele gritou com o Sr. Frank, pai de Nancy, o chamando de irresponsável, e que ele não podia acreditar como ele tinha confiado nele. Porque ele não costumava dar oportunidades aos seus trabalhadores. Mas naquela ocasião, ele tinha feito isso e agora ele se safou com essa desculpa, porque se ele estava doente não era problema dele. O Sr. Frank pediu para ele falar mais baixo, para sua esposa e filha não ouvir, porque isso era responsabilidade dele, e ele não tinha conseguido cumprir. Mas foi em vão, porque as duas mulheres que estavam abraçadas naquela sala, já tinham presenciado toda a discussão. E o homem disse: "Eu quero que estas terras sejam desocupadas imediatamente. Voltarei em 3 dias, e não quero encontrar um único vestígio de suas coisas neste lugar." Aquelas palavras deixaram o Sr. Frank devastado, porque ele sempre jurou proteger sua família. Mas naquele momento era totalmente impossível para ele, pois ele já estava muito velho e doente. E de forma alguma ele poderia cancelar a dívida gigantesca que tinha com aquele homem. Aquele dia foi muito triste para aquela família. E também ficou cheio de tensão, pois o casal teve que decidir o que fazer e para onde ir. Pois tinham dedicado toda a sua vida a este trabalho, e por isso, nunca tinham considerado a possibilidade de perder tudo. E embora não sendo uma família abastada, eles sempre tiveram uma boa estabilidade, com a qual eles tiveram condições de dar uma boa educação para sua filha. Apesar de eles já não serem tão jovens, mas eles nunca se arrependeriam disso, porque a filha teria sido um milagre de Deus, e agora era ela quem os cuidava. Nancy, vendo seus pais empacotando toda a vida em uma mala, sentiu seu coração encolher. Ela se sentiu completamente desamparada, porque não conseguia acreditar como aquele homem podia ser tão insensível com eles. Depois de todos aqueles anos de trabalho que eles dedicaram a ele, foram eles que o ajudaram a construir aquele lugar. E contribuíram muito para formar a fortuna que o Sr. Smith tinha. Então, depois de pensar muito,
ela decidiu que deveria fazer algo pelos pais, porque aquele homem na verdade, não estava sendo justo com eles. A menina criou coragem e foi rapidamente para a estrada, onde iria alcançar o Sr. Smith, e acreditava que poderia argumentar com ele, para pedir para ele lhes dar mais um tempo, e assim pagar tudo o que lhe deviam. A menina finalmente conseguiu alcançar o Sr. Smith, e ele parou imediatamente quando a viu. Primeiro ficou muito surpreso, e depois com raiva, quando percebeu o que ela estava tentando pedir a ele. Nancy implorava para ele não tirar tudo de seus pais. E ele franziu a testa e disse a ela para voltar para casa com seus pais, e por favor ficar fora disso, porque o negócio não era com ela. E então ela perguntou se ele permitiria que ela cuidasse da dívida de seus pais, porque ela sabia que se eles perdessem tudo, eles morreriam muito em breve de tanta tristeza, já que seu pai nunca havia saído daquele lugar. Ela garantiu que se encarregava de cuidar da terra e trabalharia com as próprias mãos se fosse preciso. Ela separava as vacas assim como sua mãe fazia nos seus melhores dias, e faria todo o queijo possível, para poder pagar cada centavo que seu pai lhe devia. O Sr. Smith olhou para a garota, que estava muito determinada na frente dele. E depois de olhar para ela por um momento, de uma maneira tão estranha que fez a pele de Nancy arrepiar, ele disse algo que a deixou completamente paralisada. Você sabe que da minha parte está tudo bem, e se você acha que pode, eu faço um acordo com você. Mas eu também vou colocar as minhas condições, porque já perdi muito tempo e dinheiro, e eu nunca perco. Então, se você não puder me pagar tudo o que seus pais me devem em 3 meses, no final desse prazo, você deve se casar comigo. A menina ficou chocada, mas depois de um momento ela se recuperou, e ela aceitou seu acordo, porque ela tinha que fazer todo o possível para salvar seus pais da ruína. Então a partir daquele momento, ela trabalhou muito para juntar dinheiro para pagar a dívida. Seus pais ficaram muito orgulhosos e impressionados com tudo o que sua filha estava fazendo, mas eles não sabiam do terrível acordo que ela havia feito com o Sr. Smith. Ela trabalhava dia e noite, não descansava um só minuto, porque sua liberdade e o bem-estar de seus pais dependiam daquilo. 3 meses depois, o homem voltou determinado a receber o dinheiro ou levar a garota. Nancy conseguiu levantar grande parte de sua dívida, mas ela perdeu uma semana de trabalho. Para conseguir ter todo o dinheiro para pagar o restante da dívida, ela pediu ao homem um pouco mais de tempo. Mas ele recusou imediatamente, e pegou Nancy pelo braço, e a colocou em seu carro, e levou ela diretamente diante de um juiz, para cumprir com o seu acordo de se casar com ele. A menina ficou completamente arrasada, porque ela estava convencida de que seria capaz de arrecadar aquele dinheiro, e disse ao Sr. Smith: eu pus todos os meus esforços nisso. E ele disse: mas suas palavras valem muito mais, pois seu pai lhe ensinou isso. Então, quando o juiz perguntou se ela aceitava aquele homem como seu marido, ela teve que fingir que concordava, mas aquela não era a pior parte. Porque afinal, o Sr. Smith informou a ela antes de chegar ao cartório, que ela iria se surpreender com a noite de núpcias. Ele disse isso como se estivesse tramando algo, e isso assustou a garota que estava completamente angustiada. Mas foi quando eles estavam completamente sozinhos, que aconteceu algo que ela definitivamente não esperava. Porque, aquele homem segurou as mãos dela, e depois de lhe dar um beijo na testa, ele disse: filha querida, eu admiro demais todos os esforços que você fez por seus pais, estou totalmente impressionado com sua força e amor. Tenho certeza que seus pais estão muito orgulhosos de você, assim como eu estou, e é por isso que eu preparei tudo isso para você. Eu não tenho muito tempo de vida, e queria ter certeza de que minha fortuna ficaria em boas mãos. Há muito tempo pensei em seu pai, pois ele foi o melhor trabalhador que tive em muitos anos. Percebi então que ele não poderia mais trabalhar da mesma forma. Por muito tempo procurei alguém que fosse tão forte e dedicado, quanto ele e sua mãe foram. E agora percebo que você é inteligente e trabalhador o suficiente para poder ter toda a minha fortuna. Você é muito generosa, e você não está interessada em meus bens. Você fez tudo isso por amor, e não pelo dinheiro. Você merece todas as minhas propriedades, incluindo a fazenda onde seus pais moram, ela é toda sua. Obrigado por me mostrar que ainda existe muito amor nesse mundo. Obrigado por assistir até o final.
Se você gostou, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Inscreva-se, ative o sininho para não perder a próxima história. Gratidão! E até a próxima!